Vamos lá, ô Braz. Você elogiou até na entrevista lá na ESPN, elogiou muito o Rogério Ceni, falou dos treinadores que você mais gostou de trabalhar e tal. Acha que ele poderia ter ganho mais no Flamengo e o que aconteceu de fato para ele sair? Teve uma fritura, tiveram vazamentos que saíram no GE também, aquele momento final, começa a ter um monte de vazamento no Flamengo, começa um monte de coisa a acontecer. O que acontece, Braz, quando parece que quando o negócio, a vaca vai para o brejo, começa a vazar um monte de coisa para desqualificar quem está dentro do clube. No caso, na época, eu lembro do Rogério Ceni, um monte de vazamento acontecendo e a situação ficando insustentável. E outra coisa, a galera que está comentando aí, falando, olha só, para mim está sendo um prazer muito grande receber o Marcos Braz aqui. Estou vendo que a maioria está gostando, está curtindo, está sendo educada. Pessoal falando que o Alcaraz é muito bom jogador, a Lê Vilas, a vinda do Leonardo Jardim foi construída na sua gestão, uma pergunta aí para ele falar logo depois. Fala um pouquinho então do Ceni aí, dessa história toda, como é que é, vazamento e começa aquela coisa toda. Então, Papa, eu acho que quando você exerce um cargo como eu exerci no Flamengo, você erra, você acerta, mas uma coisa que eu tenho certeza absoluta que você tem que ter é coerência. E a coerência eu não tive com o Rogério Ceni, porque eu banco o Rogério Ceni quando não tinha ganho nenhum título com ele, eu banco o Rogério Ceni num momento de turbulência enorme. Passa-se esse momento, nós ganhamos, se não me engano, o tricampeonato estadual, nós ganhamos a Supercopa, se não me engano, em cima do Palmeiras, e nós fomos campeões brasileiros, e posterior a isso, numa determinada turbulência, a gente demitiu o Rogério. Então aqui, eu não estou falando aqui que o Rogério é o melhor técnico do Brasil, que o Rogério não teve nenhum erro na condução, quando ele estava conduzindo o time do Flamengo. Não estou falando nada disso. Eu estou falando apenas que eu não tive coerência na tomada de decisão. Foi somente isso. Agora, talvez por eu não ter tido essa coerência e que eu possa sempre refrescar a minha memória que eu não tive essa coerência, é que talvez o meu inconsciente sempre coloque aí para que eu nas entrevistas fale do Rogério. Mas eu não sei se você se lembra, era eu não me lembro, eu acho que era o Caboclo, era o presidente da CBF, que na época ele tinha um acerto com a gente, um ajuste com a gente de fazer uma extensão maior do Campeonato Brasileiro. O Tite era o técnico da seleção brasileira e estava convocando dois, três jogadores toda hora para, se não me engano, eliminatórias, pelo processo de selecionamento da seleção na época. Então, o Flamengo jogou muitas vezes desfalcado. Tivemos sequências de 5 jogos, 6 jogos em menos de 20 dias. Foi uma loucura. E quando o Rogério Ceni tem todo o time já por completo, no final, ou caminhando para o final de 2016, se não me engano, é a gente, por uma turbulência interna, a gente entendeu que não deveríamos mais continuar com ele. Então é só isso, não tenho. Eu acho que eu não fui coerente com ele na tomada de decisão dele. Apenas isso. Ele errou como qualquer outro, errou como eu errei, como todo mundo é sujeito a errar. E também acertou muito, tanto que acertou muito que a passagem do Rogério no Flamengo é muito vitoriosa. Campeonato estadual, campeonato brasileiro, uma Supercopa. Foi muito boa. Ô Braz, o pessoal está perguntando no chat aí, eu vou aproveitar para te perguntar, talvez você queira esclarecer também sobre isso, explicar um pouco a contratação do Nicolás de la Cruz, que tem tido problemas médicos, físicos consecutivos. Você, na época, tá muita gente pedindo para falar sobre isso. Você, na época, vocês, quando fizeram a contratação, na verdade, pagaram a multa, né, do jogador, né? O jogador foi lá, depositou a multa, veio para o Flamengo. E eu lembro da torcida toda querendo a contratação do De La Cruz na época, né? Agora é o que eu faço. Agora, na situação médica e tudo mais, e isso eu me incluo. É fácil a gente criticar depois que o negócio já não deu muito certo, né? Embora seja um grande jogador com problemas físicos aí. Mas você tinha alguma sinalização com relação a problema no joelho, não?
Primeiro, Papa, dizer que não era só a torcida do Flamengo que queria. Todas as torcidas no Brasil queriam e muitas da América Latina também queriam, né? Quando você faz uma contratação, Papa, desse nível, né, desse tamanho, eu acho que você tem um tripé, né? A análise técnica e tática do jogador, o jogador tecnicamente, taticamente, o que que ele pode contribuir para o elenco. Você tem a parte física e você tem a parte financeira. O Flamengo avançou na parte financeira, entendeu que poderia ser contratado. O Flamengo analisou a parte técnica e tática. Era um jogador aprovado, super aprovado, nível A pelos scouts, e tinha a parte física. Olha, eu não estou terceirizando nada para ninguém. Nós nunca tivemos, pelo departamento médico do Flamengo, qualquer tipo de, de comunicação ou externou para a gente que poderia ou deveria ou teria algum tipo de problema. Então, é muito simples e muito tranquilo abordar desse tema, porque era um jogador que disputou Copa do Mundo, e lá também tem médico, disputou eliminatórias de Copa do Mundo, um jogador que no ano anterior, se não me engano, jogou mais de 2.500 minutos nas duas últimas temporadas pelo River Plate. Então, quando se teve o entendimento que deveríamos contratar, nós chegamos e contratamos. Então, depois disso aí, que começou a ter ou se externar algumas situações da parte médica, é muito fácil falar depois. Mas, Papa, deixa eu te falar um negócio. Quando nós fomos contratar o Alcaraz, é a mesma coisa. Eu estou botando aqui para a torcida do Flamengo, para o leigo, para outras pessoas que estão nos ouvindo, entender o processo. Vamos lá, como é que foi a contratação do Alcaraz? Tem que ver se a análise tática e técnica do jogador ele será importante para o Flamengo, se a parte financeira é possível para o Flamengo, e a análise da parte médica é feita pela mesma pessoa no Flamengo, pelo mesmo grupo, pelo mesmo setor. Quando nós contratamos lá o, o Gabriel, o Arrascaeta, o Rodrigo, o Rodrigo lá Caio. atrás, o Rodrigo Caio, que também tinham alguns questionamentos. O que eu quero falar para você, ô Papa, é que eu, como dirigente, eu, como vice-presidente, eu, eu passei e fiz passar todos os processos que, historicamente, fizemos dentro do Flamengo. Não tem telefonema de Marcos Braz, ó, aprova esse aí, aprova aquele ali. Isso não existe. Até por razões óbvias, eu nunca iria fazer isso, ou nunca ninguém iria fazer isso, para não ter um grau de exposição enorme. Então, deixar claro, a contratação do Alcaraz não, De La Cruz. do De La Cruz, foi totalmente aprovada pela parte financeira do clube, totalmente aprovada pelos scouts, pela tática e técnica, e totalmente aprovada Pelo Tanuri, pelo pela equipe do departamento, Tanuri. pelo departamento médico. Eu não sou médico. Do mesmo jeito que eu também não sou scouter, por mais que a gente tenha uma percepção e uma sensibilidade no meio, nesta situação em que eu possa avaliar, e eu acho que é importante uma avaliação também do dirigente em relação à tática e técnica, o que é agregador para um elenco. Então foi isso. Então, assim, quando você faz essa pergunta, eu não sinto nem um pouco pressionado ou chateado. Para mim é um momento importante e um canal que eu tenho importante de dizer o ponto de vista do vice-presidente de futebol na época, do Marcos Braz na época, para fazer essa contratação. Então, para a gente fechar esse assunto, parte tática e técnica 100% aprovada pelos scouts, parte financeira 100% aprovado pela parte financeira, por todo mundo na época, e na parte médica, 100% aprovado. Seguimos em frente, fizemos a contratação do jogador.
Simples assim. Ô, Braz, falar sobre o Renato Gaúcho aqui agora, que está fazendo um grande trabalho lá no Vasco nesse começo dele lá, tá com tesão pra caramba, né? O Renato tá com tesão lá no Vasco e ganhando jogos e tal, conseguindo bons resultados. E muita gente criticou o Renato naquele momento. O Renato foi demitido e tal. Você teve até a decisão de demitir o Renato naquele final de ano, depois de perder o título da Libertadores Sub-21, Libertadores de 2021. Ia te perguntar com relação à questão do Renato. Você chegou a pensar em manter o Renato ali em 2021, mesmo depois daquela final? Porque, cara, ele perde, eu sei. Estava uma situação de muita pressão da torcida, mas ele tinha feito um grande trabalho, cara. Ele teve um momento de eliminação com uma derrota ruim ali para o Atlético Paranaense 3-0 e tal. Teve um momento ali que criaram uma leitura labial, como se ele quisesse entregar o jogo para o Grêmio, que, porra, gosto muito do Renato, e aquilo ali eu também não, ele mesmo mandou me procurar para me avisar que não era real aquilo que estavam botando na boca dele. E tem a final, que para mim é a melhor final que o Flamengo fez de todas, e perdeu. Né? E aí eu ia te perguntar sobre isso. Se em algum momento você chegou a pensar, cara, essa é a hora de eu manter o Renato, porque nessa hora que eu tenho que mostrar que o cara tem respaldo. Papá, o Renato, ele não foi demitido prontamente. Foi nesse mesmo lugar que eu estou dando a entrevista aqui que tivemos uma reunião entre eu e ele e mais uma terceira pessoa e, e chegou-se a um comum acordo mesmo da saída dele. Não foi uma demissão, nós não demitimos ele prontamente. Isso aí você pode chegar e depois até ver nos números lá do Flamengo e até perguntar para ele. O Flamengo ia fazer um jogo, se não me engano, não me recordo, com o Ceará. Era o primeiro jogo pós perda daquela Final. final. E o Renato estava bastante desconfortável e preferiu, num comum acordo, se desligar do Flamengo. Deixar claro isso aí. Isso é um outro ponto em que as pessoas vai se caminhando por um lado. Foi isso aí. E quanto a. Eu não acho que nenhuma final que o Flamengo perca seja plausível ou seja, ou seja boa, né? O Flamengo até jogou bem, perdeu a final, perdeu. Enfim, então assim, nós não demitimos o Renato. Nós fizemos uma reunião aqui e o Renato estava muito desconfortável de continuar, sabia o que viria pela frente e nós entendemos naquele momento que seria melhor fazer esse acordo com ele. Foi isso que aconteceu. Olha só, vou entrar num tópico aqui que eu nunca conversei contigo publicamente. Quando você estava na Europa com o Spindle para contratar o técnico novo, eu soltei que o Landim, presidente atual naquele momento, estava indo para a Europa e que poderia ser para tentar convencer vocês e tentar fechar com o Jorge Jesus. Você e o Spindle ficaram irritados comigo, me ligaram, os dois na ligação. Porra, eu lembro você, cara, você irritadíssimo, o Spindle mais ainda, nunca tinha visto o Spindle daquele jeito. E você, ô Papa, a minha palavra vale, Papa, a minha palavra vale, não vou voltar atrás na minha palavra com o Paulo, não, hein? Eu não vou voltar atrás, não. Se pudesse, você voltaria atrás na contratação do Paulo Souza. E eu ia te perguntar o seguinte: me explica essa situação. Você já tinha dado a palavra? Você ficou irritado porque da forma que eu soltei a notícia que o Landim estava indo para a Europa? Não, Liberdade total para comentar. não, de jeito nenhum, papai. Olha só, eu nem me recordo de que a gente ligou assim para você, mas possivelmente. Mas assim, deixar claro, depois quando a gente sai do cargo de um tempo, é muito mais fácil você deixar as coisas e dizer com clareza de como foram os fatos em relação a essa situação. Deixar claro o seguinte, para começar: ninguém queria mais o Jorge Jesus do que eu. Ninguém. Por razões óbvias. Pela relação que eu tinha, pelo fato de eu ter, quando você contrata o Jorge Jesus, você tem um respaldo enorme pelo tamanho que ele era e, e por ser sabedor que era um técnico que a torcida toda do Flamengo queria. Então vamos lá. Nós chegamos, fizemos de tudo para contratar ele. Nós
fizemos todas as sinalizações de ir lá, de ajustar ou tentar ajustar tudo. O que acontece era que ele queria mais tempo, mais tempo. O Benfica estava classificado. O Benfica estava classificado nas fases posteriores de grupo da Champions e ele não queria sair enquanto o Benfica estivesse na Champions. Então nós teríamos que ficar torcendo contra o Benfica para ele chegar e ir para o Flamengo. Olha o que acontece. O Benfica avança, se não me engano, nas oitavas da Champions. Quer dizer, isso aí ia se postergar mais ainda. E aí que tem um ponto aí. Quando a gente viu que não tinha a menor chance de contratar o Jorge Jesus, a gente avançou. Avançou. Só que no meio disso aí, tem fulanos, e na época fulanas, induzindo ao erro algumas pessoas aqui no Brasil de que a gente tinha ficado chateado com o Jorge, de que ele não poderia, ele não teria acertado com a gente e teria outros caminhos para fazer essa contratação e que através dessas outras pessoas ele poderia vir. Então a gente ficou chateado na época com você, Papo, porque você falou de uma maneira em que parecia que a gente estava de birrinha em relação a trazer o Jorge Jesus. Foi somente isso. Foi somente isso. Ninguém queria mais o Jorge Jesus do que eu, pela relação que a gente tinha. Até para ser justo, ninguém queria mais o Jorge Jesus também do que o Bruno Espindo na época. Então foi isso que aconteceu. A gente tinha certeza absoluta que ele só viria depois dessas situações aí. A gente vai, fecha com o treinador, ajusta situações de memorando, de e-mails que valem como documentos também. E quando a gente viu que isso estava tudo avançado, que isso poderia causar um, um problema de multa, de financeiro enorme, a gente chegou, só exerceu o que tinha tratado lá e cumprido. Foi isso. Ninguém queria mais o Jorge do que eu, o Papo, até pela relação. Olha só, uma semana depois que, que a gente conseguiu subir o Remo lá no norte do Brasil, lá, uma semana depois o Jorge fez um vídeo comigo, rindo, falando, foda-se, como é que conseguiste, não sei o quê. Então essa é a relação que eu tenho. Você acha, você conhecendo o Jorge, você acha que se ele entendesse que eu fui o grande causador dele não voltar pelo Brasil, eu ia ter essa relação? Nunca, não ia ter. A gente tem uma excelente relação, várias pessoas, amigos em comum. Agora o Jorge tocou a vida dele, e, infelizmente, foi o que aconteceu na época. Então, assim, quando nós ficamos chateados, talvez eu não me recordo, mas eu entendo, vendo da maneira com que você expôs aqui, eu tenho certeza absoluta que foi muito mais em função de que não, não era verdadeiro que se o Landim fosse para lá, ele ia contratar ele. Nós fizemos o possível e o Jorge passou já bastante tempo. O Jorge sabe que a gente fez de tudo para contratar ele lá. Eu tenho essa consciência, tenho do mesmo jeito aqui que eu falei de situações A, B ou C, de erros ou de falta de coerência. Esse seria mais um que, se fosse verdade, pode ter a certeza que eu falaria, mas infelizmente não aconteceu isso, e infelizmente o Jorge não veio. Foi isso que aconteceu. Galera que está acompanhando aqui, eu pedi para a galera compartilhar, o pessoal que está em Portugal, acompanhando direto de Portugal também, um abraço aí. Cara, não, então, e na época não fui nem eu que trouxe a notícia, que o Landim estava indo para Portugal, para a Europa, mas acho que você viu a publicação minha, ficou com raiva de mim. Mas eu queria muito que o Landim tivesse ido, tivesse conseguido trazer o Jorge
Não tem essa. O trabalho ali era feito em conjunto. Se o Landim tivesse êxito nisso aí. Aliás, feliz aniversário aí pro Landim. Eu acho que ele faz aniversário hoje. Feliz Ah, é? aniversário para ele aí. Então foi Pô, isso, Papa, que aconteceu. aniversário junto com o meu saudoso avô, né? Seu avô Bem, fazia hoje? não ontem, né? Eu fiz ontem, Ah, mas é tipo assim, juntinho, né? Fez ontem. Grande sócio proprietário também do Flamengo. Cara, vamos lá.